que é que vocês pensam a respeito do aborto? Vamos lá, duas opiniões do mesmo modo, né? Uma opinião enquanto cidadão e uma opinião enquanto médico. Né? O aborto, de modo jurídico, técnico, né, é permitido diante de algumas situações, tá certo? Existem algumas situações que a legislação permite, que talvez uma curiosidade para o público leigo, a qualquer médico fazer mediante uma atestação dos fatos, né, que seja algo verídico, que você consiga atestar. Então, por exemplo, vou exemplificar, o aborto relacionado à anencefalia, né, é algo que a legislação permite, que são aqueles fetos que têm um mau desenvolvimento do sistema nervoso central, né, e que possivelmente a vida é inviável para ele no momento do nascituro. Tá certo? Isso já é um diagnóstico que dá para ser feito no momento enquanto feto, certo? Os métodos de imagem conseguem identificar, né? E identificado isso, é permitido o aborto. E a qualquer médico fazer, sabe? Qualquer médico deve ser feito. A mesma coisa é em caso de estupro, né? O estupro se permite o aborto. Então, qualquer médico deve se fazer, ele pode, né, se ele se sentir apto, se ele sentir que tem a técnica, se ele vê que existe um contexto ali favorável para que seja feito isso, ele pode fazer, certo? Existem medidas. O aborto de forma desordenado, né, pelo simples vontade da mãe, né, independente das circunstâncias, isso é proibido pela legislação. Tá certo? Existe uma discussão muito ampla pela descriminalização, não é a legalização. Né? Existe uma diferença entre a legalização e a descriminalização. Sim. Existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito da descriminalização do aborto, né? Não sei em qual pé anda, né? Os advogados aí que estiverem nos assistindo podem até ajudar a gente, mas existe essas discussões. Né? Isso de forma técnica, né? Eu confesso que não é algo que eu tive contato na minha vida médica, nem na minha vida enquanto estudante. Né? Presenciar um aborto, eu conheço as técnicas de forma teórica, mas nunca as presenciei. Né? Nunca presenciei e também nunca as fiz, nem como médico, muito menos como estudante. Né? De forma, quanto cidadão, eu acho que o aborto deveria ser caracterizado como medida de saúde pública. Né? Eu acho que, independente da criminalização do aborto, independente dos fatos, das pontuações que podem ser feitas, a gente sabe, é notório que o aborto é cometido, né? Principalmente Sim. pela população mais vulnerável, né? Pela população de baixa renda social, né? A população de periférica que não tem condições, ele é praticado. Sim. Né? Ele é praticado sim. Né? E se ele é praticado, por que não nós, enquanto gestores, não dar subsídio, né? Para que ele seja feito de forma, né, correta, para que ele seja feito de uma forma que seja acompanhado por um médico, mas tem uma questão, um parêntese, e não é um parêntese simples que eu gostaria de fazer. Eu não sou a favor da promiscuização do aborto. Eu acho que a vida tem que ser considerada, né, e a vida não é coisa pouca. A nossa legislação, o nosso bem maior que a gente tem é uma vida. Né? Então, existem medidas que você pode evitar uma gravidez indesejada, que às vezes é negligenciada, né? A gente volta aí para as políticas educacionais, né, que podem ser feitas. Por que você não pode disponibilizar, e já é disponibilizado, claro, tudo isso, mas por que você não pode fazer uma política pública de maior incentivo a respeito dessas medidas, de uso de preservativo, medicações, tudo isso já é feito pelo SUS. Então, basta intensificar, Sim. que você vai evitar uma gravidez indesejada. Né? Um adolescente hoje já começa a vida ativa dela, a vida sexual ativa aos 14 anos, essa adolescente já tem que ter contato com as medidas de proteção à gravidez, né? Seja o uso de preservativo masculino ou feminino, seja o uso de uma pílula, né, contraceptiva, seja o uso de uma pílula do dia seguinte, seja até um coito interrompido, que são as medidas não hormonais, as medidas que você tenha. Então, assim, a gama de recursos que a gente tem
para você evitar uma gravidez, desde quando você não as queira, são muitas. E se elas são disponíveis. Talvez por uma negligência de educação que essas pessoas não têm contato. Aí você vai ter uma criança e você vai interromper essa vida. Eu sou contra isso. Mas eu sei que o aborto é um fato do nosso dia a dia. É um fato que acontece constantemente, que as pessoas que são mais acometidas são as pessoas de vulnerabilidade social, e nós, enquanto médicos, enquanto pessoas que lidam com a saúde pública, a gente deve oferecer algo viável, algo saudável, para que ela tenha um acompanhamento para fazer isso. É um assunto muito polêmico e vai ter opiniões das mais diversas, mas assim, como o Gabriel falou, como médico também, existem as indicações claras, nítidas, permitidas em lei. Então, se é um direito da mulher, ela pode tentar, ela vai buscar seu direito, se bem quiser. Claro que existem mulheres que preferem até levar mesmo sob essas condições, preferem levar a gestação até o final. Mas assim, como pessoa, hoje, como o Gabriel falou, a quantidade de métodos contraceptivos, assim, são inúmeras as possibilidades. O que falta realmente ali é o acesso dessas pessoas mais vulneráveis realmente ali à informação, e para que possa correr atrás desses métodos. Agora sim, eu como pessoa sou totalmente contra ao fato de você tirar a vida de outra, sabe? Então, assim, se você teve acesso a todas as informações, teve acesso a todas as possibilidades e mesmo assim engravidou, eu acho que assim, você tem que assumir as consequências dos seus erros. E não essa pessoa ali que está crescendo dentro de você ser penalizada por conta disso. Claro, também entendo que a pessoa também, se ela não tem condições de criar um filho, alguém assim, adoção, entendeu? E aí se deveria melhorar também todo o sistema de adoção. Hoje o nosso país quer ter... A gente perguntar isso, como é que estava o sistema de adoção no país. Muito complicado, infelizmente, é muito burocrático, muito demorado, que dificulta muito assim para as famílias que querem buscar adotar, e mesmo assim é muito difícil, entendeu? Então esse sistema aí deveria ser muito mais melhorado, um pouco desburocratizado, sem tomar os devidos cuidados, porque também você não pode entregar a vida de uma criança para qualquer pessoa, entendeu? Tem que ser todo um acompanhamento muito bem feito. Mas, na minha opinião, o bebê que está crescendo ali dentro do ventre da mulher também não deveria ser penalizado por um erro dela, entendeu? É claro que vai existir opiniões contrárias, respeito muito bem todas as opiniões, mas essa é a minha. Entendo também que a mulher pode se sentir invadida, né? É uma questão que se tem que pontuar, que se tem que estudar, que se tem que ver qual é realmente a melhor saída, mas não vejo por que punir a criança que está lá de dentro. Concordo. Minha visão é essa, entendeu? Eu acho até que perde o sentido, assim, de... Por que a gente se forma médico? Por que a gente é médico? É pra gente defender a vida. É pra gente lutar ao máximo com os recursos que a gente tem para manter a vida. E então, se às vezes se institucionaliza legalmente que a gente consegue interromper uma vida, eu acho que às vezes isso perde até fica contraditório, sabe? Sim. Falando isso, eu estou filosofando, não estou falando de forma técnica, né? Mas toda vez que a gente estuda uma doença, quando a gente estuda um tratamento, a gente implementa o tratamento, qual que é o sentido daquilo? É você postergar a vida desse paciente e minimizar uma doença potencialmente grave que interromperia a vida dele. E aí a gente está discutindo no meio médico um formato de você interromper uma vida. Eu acho que filosoficamente assim, né? Eu acho que perde o sentido. Então, assim, quando eu digo que eu sou a favor por uma política pública, é porque a gente sabe que acontece. Sim. Independente... E que há risco nisso, acontecendo de forma inadequada, né? Então, a gente tem que proporcionar, às vezes, àquela pessoa... Quantas mulheres não morrem durante um procedimento? A gente vê relatos de uma mulher que
insere uma barra de ferro dentro da vagina dela para interromper essa gravidez, sabe? Usa medicações aí que podem causar uma hemorragia, né? Faz de forma desenfreada, com clínicas clandestinas, às vezes nem são profissionais médicos que estão ali acompanhando, né, essa pessoa. Então aí a gente institucionaliza algo que a gente combate no nosso dia a dia. Então às vezes perde o sentido, né? Então, como política pública, está correto. Para promiscuizar o processo, vamos legalizar a legalização, eu sou totalmente contra.